Olá, crianças! Vamos iniciar hoje com a atividade do Aprender Sempre, o volume 1 do quarto ano de 2021, com a sequência didática 2 e a aula 1. Os livros são leves ou pesados? Da página 99. Aula 1. Os livros são leves ou pesados? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos estimar e medir massas de livros. No sábado passado, Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus irmãos e familiares, foram visitar a Bienal do Livro, que acontece em uma cidade próxima. Todos gostam de ler e ficaram muito felizes em realizar esse passeio. Vamos acompanhá-los. Questão 1. Júlio César comentou com as amigas que os livros podem ser bem diferentes no formato, quantidade de páginas e massa. Há livros leves e livros bastante pesados. Júlio César segurou um livro. Disse que sua massa era maior que 1 quilo e que precisaria de uma balança para verificar se a estimativa estava correta. Em um estande, eles encontraram uma caixa com 8 livros de Monteiro Lobato, cuja massa era de 2,7 kg. E o livro O Pequeno Príncipe, cuja massa era de aproximadamente 300 gramas. Responda as questões. Bom, antes de resolver a questão A, vamos relembrar. Quando a gente fala de estimativa, nós estamos falando de valores aproximados, de valores próximos, tá? Que é essa palavrinha que a gente encontrou aqui, certo? Bom, vamos anotar aqui as informações que esse probleminha nos deu, né? Em um estande, eles encontraram 8 livros de Monteiro Lobato, cuja massa era de 2,7 kg. Então, eles encontraram essa massa. E o livro O Pequeno Príncipe, cuja massa era de aproximadamente 300 gramas. Responda as questões. Então, quando a gente fala de massa aqui, a gente está falando do peso, né? Do peso de cada livro. A. Se Maria Beatriz colocar o livro O Pequeno Príncipe e a caixa de livros de Monteiro Lobato juntos em uma balança, qual será a massa obtida? Então, aqui está falando se juntar, né, o livro do Pequeno Príncipe e a caixa com os livros de Monteiro Lobato. Se a gente juntar, qual será a massa, né? Qual será o peso desses livros juntos? Bom, então, para isso, o que nós temos que fazer? Vamos anotar aqui. O de Monteiro Lobato, vou colocar em ml para a gente não esquecer. É equivalente a 2,7 kg. E o livro do Pequeno Príncipe, vou colocar aqui o P de Pequeno Príncipe, é o equivalente ao aproximado de 300 gramas, certo? Bom, para ficar mais fácil para a gente somar, a gente poderia pegar aqui, ó, e somar as 700 gramas mais as 300 gramas, certo? E aí, a gente poderia encontrar o resultado assim. Ou a gente poderia transformar esse 2 kg aqui, ó, em gramas. Então, vamos lá revisar mais uma coisinha. 1 quilo é o equivalente, ou a mesma coisa, que 1.000 gramas, certo? Bom, se aqui a gente está falando de 2 quilos, isso quer dizer que 2 quilos é a mesma coisa que 2.000 gramas, tudo bem? Ó, se fosse 2 quilos, é a mesma coisa que 2.000 gramas. Certo? Se a gente quer somar isso, bom, existem várias maneiras, né? Vou mostrar aqui uma para vocês. A gente podia somar essa grama, 700, com 300. Vamos ver quanto que ficaria? Vou colocar aqui de vermelho, para ficar mais fácil. Então, se a gente somasse as 700 gramas mais 300 gramas, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 7 mais 3, 7. 8, 9, 10. Então, aqui, 700 gramas mais 300 gramas, nós temos o equivalente a 1.000 gramas. Já aprendemos aqui que 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo.
Então, se a gente somar 700 gramas mais 300 gramas, nós temos o quê? 1 quilo, certo? Então, a gente poderia somar esses 2 quilos mais 1 quilo, que é o que a gente encontrou somando as gramas. 700 gramas mais 300 gramas deu 1.000 gramas. 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo. Somando 2 quilos daqui mais 1 quilo é igual a 3 quilos, certo? Por que que eu fiz assim? Porque eu já calculei aqui as gramas. 700 mais 300 deu 1.000 gramas. Já percebi que 1.000 gramas é igual a 1 quilo. Depois eu somei só o que nós temos aqui de quilo. 2 quilos mais 1 quilo que eu encontrei aqui das somas, que é o que deu o resultado de 3 quilos, tá? Poderia fazer de outras maneiras? Sim, de várias, né? De várias maneiras e a gente encontrar o mesmo resultado. Questão B. Quantos livros de O Pequeno Príncipe são necessários para igualar a massa de caixa de livros de Monteiro Lobato? Bom, aqui ele quer igualar a massa do livro do Pequeno Príncipe com a massa da caixa de livros de Monteiro Lobato. Então, vamos relembrar. A caixa do Monteiro Lobato, nós temos 2 quilos, certo? Que é o que diz o probleminha, né? E 700 gramas. Já a massa do livro do Pequeno Príncipe, nós temos 300 gramas que nós marcamos lá no slide anterior, certo? Bom, tem criança que vai dizer já de cabeça, né? Ah, um valor aproximado, né? Uma estimativa. Bom, eu imagino que 10 livros do Pequeno Príncipe vai chegar ao valor próximo. Pode ser, por quê? Um livro do Pequeno Príncipe tem 300 gramas. Se a gente tivesse 10 livros, nós poderíamos fazer aqui uma multiplicação, tá? 300 vezes 10. Bom, como aqui a gente tem o zero, a gente pode deixar ele para calcular depois, tudo bem? Então, vamos começar aqui 1, ó. 1 vezes o zero, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. E esse zero aqui, o que que a gente faz com ele? Como terminamos de resolver o número 1, é só a gente jogar esse zero aqui, tudo bem? Toda vez que tiver uma multiplicação que for vezes 10, tá? Você esquece o zero no primeiro momento, calcula o próximo número, multiplica todinho ele. Depois que você multiplicou todinho o número, que você tem o seu resultado, você pega esse zero aqui do 10 e acrescenta ele ao resultado. E sua conta está feita e certinha, tá bom? Então, aqui 300 vezes 10 é igual a 3.000. 3.000 o quê? 3.000 gramas, tudo bem? 3.000 gramas é a mesma coisa que 3 quilos, certo? E aqui ele está pedindo o quê? Para gente chegar no valor próximo de 2 quilos e 700 gramas. Então, o que que a gente tem que fazer agora? Então, aqui nós já sabemos que 10 livros do Pequeno Príncipe é o equivalente a 3.000 gramas, ou 3 quilos. Nós queremos chegar a 2 quilos e 700 gramas, certo? Se a gente tirar um livro, então a gente teria o quê? 9 livros. Poderíamos fazer 300 vezes 9 ou subtrair 3.000 menos 300, que vai dar o mesmo resultado, tudo bem? Então, vamos lá. Por que que vai dar o mesmo resultado? Retomando, porque aqui nós calculamos o quê? 10 livros do Pequeno Príncipe, certo? E queríamos descobrir a massa de 10 livros. Então, fizemos 10 vezes 300, porque 300 gramas é a massa de cada livro. Encontramos 3.000 gramas, que é a mesma coisa que 3 quilos. Mas nós queremos chegar aqui, a caixa dos livros de Monteiro Lobato, que é exatamente 2 quilos e 700 gramas. Então, para isso, a gente poderia tirar um livro. Se eu tirar um livro, é só eu fazer 3.000 gramas menos 300 gramas, porque cada livro pesa isso, ou fazer 300 vezes 9, certo? Vamos aqui, ó. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 3 é igual a 27. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, ponto, esse aqui é um ponto, tá? 2.700 gramas. 2.700 gramas é a mesma coisa que
2 quilos e 700 gramas que nós temos aqui. Tudo bem? Então, aqui eu mostrei para vocês algumas maneiras que a gente tem para chegar a esse resultado, tá? Você pode utilizar outro caminho e chegar ao mesmo resultado? Pode, tá bom? Bom, com isso, com as continhas que nós fizemos no slide anterior, encontramos o resultado, que a perguntinha era o quê? Quantos livros de O Pequeno Príncipe são necessários para igualar a massa de caixa de livros de Monteiro Lobato? Quantos livros são necessários? 9 livros. Então, a respostinha é 9 livros. E aí, nos espaços abaixo do livro de vocês, aproveitem para fazer o cálculo, tá?